Boa tarde, queridos amigos da Rádio Três Rios. Aqui quem vos fala é Daura Alves. Estamos dando início ao programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel, exatamente ao lado do residencial Vila Nova 1. Na rua do colégio, na rua onde vende carvão Roitec. Então você, caro, querido ouvinte, está convidado a conhecer as nossas atividades. Todas as segundas e quintas-feiras temos reuniões públicas às 20 horas. E temos também o acolhimento às 19h30 e aqueles que desejarem agendar o atendimento fraterno, ele ocorre às 19 horas. O atendimento fraterno é uma conversa, um bate-papo sobre, às vezes, uma dificuldade que alguém esteja passando, um momento de dor, de depressão, de ansiedade, um desafio a ser enfrentado na vida. E nós estamos lá com ouvidos de ouvir, como Jesus nos ensinou, para acalentar aquele irmão em sofrimento, em busca de ajuda, de socorro, de auxílio. E se você souber de alguém que esteja precisando conversar, desabafar, né? Uma ajuda emocional, um ombro amigo, esteja lá levando a pessoa ou agendando para a pessoa, dando uma força para essa pessoa que está passando um momento desafiador nessa existência. Temos que sempre nos colocar com olhares empáticos na vida um dos outros, sendo luz na vida um do outro e mostrando que aquele que está em sofrimento e dor, seja da alma, né, seja emocional, porque muitas das vezes a dor não é física, não é um problema simples de ser tratado patologicamente, mas é umas questões mais emocionais e espirituais. Lá estamos para atender, para servir, porque a pessoa precisa entender que ela não está sozinha. O apoio fraterno é muito importante, não é? Então, queridos amigos, nessa tarde nós vamos falar de um tema muito importante, necessário. E durante esse ano todo nós tivemos muito desencarnes e nós precisamos entender, né, essa temática de forma mais simples, de forma que nos ajude a superar, né, o luto. Então, nós vamos falar sobre a morte dos amados, né, daquelas pessoas que nós amamos, mortos, amados, sempre vivos. Então, o nosso tema mortos, amados, sempre vivos, nós vamos lembrar que nós temos sempre muitos feriados no calendário, né? O calendário é repleto de feriados e muitas das vezes a pessoa quer no final do ano já pegar o calendário para poder ver quantos feriados há nesse calendário, para ver quantos dias ela vai descansar. O ano às vezes nem virou, né? E as pessoas têm o hábito de saber quantos calendários. Para o empresário, para o comerciante, ele fica até preocupado quando se tem muitos feriados nos dias, né, de trabalho, porque as pessoas querem feriado justamente para ficar em casa, muitos emendam feriado, né, as repartições públicas às vezes, né, costumam fazer isso, funcionário público, e é uma preocupação, né, daqueles que são os empresários. Já outras pessoas, funcionários simples, eles gostam do feriado justamente para descansar. Porque o feriado ele serve para quê? Vocês já pararam para pensar? O que que significa, né? O feriado ele é uma data que pode ser comemorativa, né, para comemorar algo ou para homenagear algo ou alguém. Nós temos, por exemplo, o dia 8, né, de março, Dia Internacional da Mulher. Nós temos também o segundo domingo de maio, que é a homenagem às mães. Nós temos, por exemplo, o dia 20 de novembro, que é o dia do Zumbi dos Palmares e dia da consciência negra.
Então veja que esse dia de consciência, o dia do Zumbi do Palmares, também é uma comemoração dessa libertação, né, dos escravos, dessa luta constante e da consciência negra, quer dizer, da libertação de uma consciência sem preconceito, não quer dizer da pessoa em si, mas da mente do ser humano, não é? Para que nós possamos nos libertar dessas amarras que nos prendem, que é o preconceito, que são rótulos, porque todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais. Então é necessário, sim, que haja, né, o Dia dos Pais, o Dia das Crianças, 12 de outubro, né? Então é sempre uma homenagem ou uma comemoração que acaba dando na mesma coisa. Mas nós estamos no mês de dezembro e é comemorado o Natal, né, que diz ser o aniversário de Jesus. Mas nós tivemos no mês anterior, em novembro, vários feriados, né? E começamos logo o mês de novembro com o dia 2. O dia 2 é o feriado de Finados. E o que é Finados? Finados é o Dia dos Mortos. E esse Finados, que é o Dia dos Mortos, será que vocês já pararam para pensar se é uma comemoração ou se é uma homenagem? Então veja, Finados é uma comemoração. Como pode ser comemorado o Dia dos Mortos? Ou é uma homenagem àqueles que partiram? Bom, para algumas culturas, em outros países, vai ser uma festa, uma comemoração. Aquela festa comemorativa que a família se reúne toda. O primo mais distante não pode faltar, e aí cada um leva um prato, né, de comida exótica que o ente querido gostava e que a família gosta muito e se reúne na mesa e conta casos e tal. Então, esse dia para eles, né, chineses, eles fazem, por exemplo, uma comemoração com alimento, né, com festa. Então, essa comemoração, em alguns outros países, se dá dessa forma. Mas e no Brasil? E aqui no nosso país, como é o Dia de Finados, que é o Dia dos Mortos? O que as pessoas têm o hábito de fazerem? As pessoas vão até o cemitério, levam flores, enfeitam os túmulos, às vezes contratam uma boa faxina que limpa, lava, né, deixa brilhando, enceram, dão lustro, dão vida àquele túmulo que fica muitas das vezes o ano todo sem as pessoas terem tempo e terem vontade de ir lá, fica meio, né, abandonadinho aquele túmulo. E aí eles dão aquele capricho naquela lápide para que se visite ou no dia da visitação, levando flores. Muitos têm o hábito de acender velas, outros levam só sua presença. Choram, conversam com um ente querido, como se ele estivesse ali dentro daquela sepultura. Porque para muitos a morte é assim, morreu, acabou. E ali dentro estão os seus ossos, né, seus restos mortais, e aquele irmão em espírito pode ser que esteja ali, né, ouvindo tudo que o outro está falando, e aquela lamentação muitas das vezes, né, aquela dor toda, e isso é natural, é a crença de cada um, não é? E nós devemos respeitar muito o entendimento de cada um, o luto de cada um, não é? Porque todos nós vamos aprendendo com o tempo e vamos também adquirindo o conhecimento necessário para que nós podemos nos desprender dessas práticas, né? Porque o ente querido não vai estar ali esperando uma vez no ano a nossa presença.
Se nós amamos esse ente querido, nós vamos lembrar dele constantemente, não só no dia de finados. É um bolo que gostava, é um perfume que passava, que exalava, é um bate-papo gostoso, é uma implicância legal que você também sente falta, até daquele que a gente rotula como um mala sem alça, porque te perturba e você tem a falta daquilo tudo, né? Muitas pessoas vão para lá muito pesarosas. Às vezes, o, a morte, né, desse ente querido se deu há década, né? Faz uma década, duas, três, não importa. Aquele ente querido, ele está ali enlutado da mesma forma, numa dor física, numa dor da saudade, né? Uma dor moral, numa dor emocional. E ele chora como se fosse o dia do velório, não é como se fosse a véspera também do velório, enfim, é como se fosse ontem, né? Se tivesse sido ontem o desencarne. Nós precisamos entender, né, que cada um vai reagir a esse luto de uma forma, vai pensar nessa morte de uma forma, e tá tudo bem, né? Nós precisamos respeitar. E aí, só que nós espíritas, numa visão, né, diferente da doutrina espírita, sabendo da comunicabilidade com os mortos, do até breve, porque todos nós nos encontraremos, né? E que a morte não existe, nós temos aqui várias reencarnações, que são as oportunidades sucessivas de nos aperfeiçoarmos, né? Enquanto criatura humana. Um presente é a vida e ela é única, mas ela se dá por várias etapas de aprendizado. E isso que é bacana, essa oportunidade que Deus nos dá. Então, se hoje eu não estou fazendo como deveria e a coisa certa, tá tudo bem, uma hora eu vou aprender, vou ser mais perfeito, vou me aperfeiçoando a cada nova existência, né? E aí, quando muitos choram, nós pensamos, poxa, precisamos orar mais e mais por esses que ainda sofrem em desespero, em desequilíbrio, porque nós sabemos que todo o excesso faz muito mal, muito mal. E aquele do outro lado sente as nossas vibrações da mesma forma e de forma muito intensa quando nós estamos aqui sofrendo pela falta dele ou dela, não é? Do ente querido. O choro, por exemplo, sempre foi algo visto como muito negativo, né? Um comportamento muito negativo. E frases do tipo: fica quieto, menino, para de chorar, que bobo, tá igual Mariquinha. Quantos pais na antiguidade falavam isso, rotulavam as crianças, não tinha compreensão e empatia e causava um mal-estar muito grande. Engole esse choro, menino. Homem não chora. E isso é muito grave, né? Ei, menina, para de chorar. Tá chorando à toa. Não é à toa. Aquele que está sofrendo, ele está sofrendo. É uma dor imensa. E tá tudo bem, uma hora vai passar e a gente precisa ajudar para que passe. E a pessoa também que está sofrendo precisa se ajudar para que a dor passe, para que a dor cesse. Mas veja que esse choro que sempre foi reprimido, né, na sociedade desde a infância, porque quando a criança começa a chorar, o pai, a mãe ou alguém perto logo fala, né, para de chorar, não chora. Ah, menina tão bonita, chorando à toa. E aí nós temos o hábito de rotular ainda à toa, mas ninguém sabe o sofrimento que está sendo para aquela ali. E aí, graças a Deus, né, a ciência avançou muito, várias as ciências, né? E a neurociência e a psicologia, né? E todas as psicos, né? Psicopedagogia, psicanálise e tantas outras linhas, né? De pesquisa, todas as ciências, perceberam que o choro tem um papel tão importante, tão fundamental, que nós nascemos chorando. A falta dele
vai implicar uma série de questões, de problemas, né, do próprio bebê. Então, nós nascemos chorando. Se não chorar, aí vem uma preocupação muito grande, né? É um nasce morto, como é que é? Então, nós precisamos sim ter essa válvula de escape, que é o choro, que faz uma catarse, uma liberação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, trazendo o que? Um equilíbrio, uma paz, uma sensação de leveza e colocar para fora essas emoções num atendimento fraterno, num desabafo com um amigo ou buscando um profissional da área, né? Para ouvir um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, então um neuropsicólogo. Isso faz bem. Nós precisamos cuidar da mente, do espírito e do corpo e buscar meios que nos ajude a equilibrar as nossas emoções. A sociedade está vivendo um momento de desequilíbrio emocional muito grande entre os seres humanos. E as pessoas às vezes têm surtado, têm pensado em suicídio, têm dado fim à sua existência. Alguns não conseguem consumá-la e se arrependem profundamente depois, né? Quando dá para a gente poder resgatar o outro ser salvo, é maravilhoso. Mas quantos nós podemos evitar que chegue a um desatino, né? Como colocado como uma loucura, um ato insano, impensado de querer tirar a própria existência. Então nós precisamos ouvir, nós precisamos acolher, nós precisamos respeitar, acima de tudo, a dor do luto, a dor do outro, e tá tudo bem. Agora, o que eu preciso enquanto cristão é também levar o conhecimento àqueles que não possuem, porque se nós ficarmos só pensando, uma hora ele vai buscar, e se não der tempo dele buscar? E se ele não quiser saber? E se eu não insistir? Ele nunca vai conhecer a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós precisamos, né, sempre através de mensagens, entregar um consolo, uma esperança, uma confiança. É a fé em Deus incondicional, inabalável, aconteça o que acontecer. Deus é Pai, Deus é misericordioso, é justo e é bom e há de me erguer, há de me sustentar, há de me amparar, há de me acolher e também acolher o ente querido, sustentar o ente querido, amparar e receber esse ente querido de braços abertos no plano espiritual, porque a vida é uma só e ela continua nos dois planos da vida, num processo evolutivo e depurativo. E quando aqui as pessoas estão chorando demais, em desequilíbrio demais, ela faz o outro do outro lado ficar nesta condição de desequilíbrio, né? E a pessoa fica aqui agarrada demais na crosta terrestre, nem lá nem cá, fica dividida, né? E aí muitos ainda já são mesmo agarrados aos bens materiais que deixou, a herança que deixou, ou que não partilhou da forma devida, ou um membro da família que está vendendo tudo que não deve, não é? E o outro está lá sofrendo. É as coisas que o outro tem acesso agora por não ter o argueiro no olho, a trave no olho, e saber quem foi fiel, quem não foi, quem foi realmente, né, amigo, quem não apunhalou pelas costas, a questão familiar, a questão das amizades. Então, às vezes, o ente querido tem muitos desapontamentos, né, do outro lado, além da dor da saudade física, que ele não vai ter a presença do outro mais. Veja que essa dor é nos dois planos da vida. E nós nos ligamos muito pela emoção, não é? Pelos sentimentos da saudade, pelo
apego. Quantos vão e não querem, né? Ficam por aqui mesmo vagueando porque eles estão preocupados se vão vender os bens, reclamam que está tendo briga na partilha, que um irmão não briga, não conversa com o outro. Enfim, são muitas as lamentações dos entes queridos desencarnados, porque a vida continua e ele vai evoluir, ele vai ter oportunidade de voltar talvez na mesma família. Então, se foi pai, agora ele vem numa condição de neto, né, de sobrinho, e assim vai mudando, os papéis se invertem o tempo todo. E se eu ainda tenho coisas para me depurar, para reajustar na família, provavelmente eu venha a nascer novamente, reencarnando na mesma família. Então veja que bacana. Então eu preciso e devo pensar no ente querido desencarnado, sim, mas com amor, com leveza, com gratidão ao Pai pelos tempos que nós aqui vivemos, que nós aprendemos, que nós compartilhamos as coisas, né? Isso é ser grato. Não porque Deus me levou, porque que eu não fui no primeiro lugar, porque você me deixou. É uma cobrança indevida ao ente querido. Se ele já está sofrendo, imagina o quanto ele vai sofrer ainda mais com essas cobranças, se sentindo culpado, sendo que a morte natural é inevitável. Deus sabe o nosso momento. Se ele já nos recolheu antes, é porque um mérito nós temos para conseguir continuar essa jornada, não é? E tá tudo bem o outro que ficou, ele também vai ter oportunidade, porque um momento vai chegar. Ninguém vai ficar na vida terrena, né, o tempo todo. Então, veja, nós estamos aqui de passagem. Precisamos viver da melhor maneira possível, né? Então, nós precisamos se atentar em relação a tudo aquilo que nós vivenciamos no dia 2 de novembro. Será que eu estou agindo com equilíbrio? Será que eu estou ainda colocando muita importância em questões materiais? Será que eu estou vivendo uma vida de libertação ou de escravização? Então vamos pensando, né, cada vez mais nas coisas simples da vida e deixando o outro também partir e seguir o caminho dele. Imagina se todo ano eu falo para o ente querido que já faleceu, por que que você me deixou, por que que você não está aqui? Olha quanta cobrança indevida, né? É diferente de falar, poxa, eu sinto tanta saudade de você, como eu gostaria de te ver mais uma vez, de estar aqui com você, de você estar comigo, porque a pessoa, na verdade, ela sente a falta da vibração energética do outro, das coisas que ele produzia, das coisas que vocês faziam juntos, né? Então veja que é natural, né? Essa dor, esse sofrimento, mas tudo que sai do controle e é excesso vai fazer mal nos dois planos da vida. Então vamos, né? Sempre orar por esses entes queridos, pedindo a Deus que eles estejam num bom lugar, para eles poderem seguir a caminhada, a trajetória, e se eles estiverem bem, que eles venham em sonho falar conosco, trocar, né, informações, ideias conosco, nos orientar de alguma forma se eles já tiverem em condições. Agora, se não, vamos orar por eles. Então, nós já vamos fazer uma oração nos dois sentidos, né? Pedindo o amparo para Deus, né? Para com esses irmãos. Vamos imaginar agora, por exemplo, um filho, né, ou um parente muito próximo que vai estudar, passa no vestibular e vai fazer a faculdade numa outra cidade. Muitas das vezes, essa cidade até em outro estado. E todos os dias a gente liga, fulano, você tá bem? Fulano, você comeu? Fulano, você dormiu? Fulano, você almoçou? Fulano, você jantou? Então, tudo isso é, né, importante demais nós percebermos o quanto nós vamos atrapalhar esse estudante. Às vezes tem fuso horário, às vezes está atrapalhando ele estudar, às vezes ele não quer ser deselegante com o pai, com a mãe, com o tio, com uma avó, com o avô.
ele dá atenção, mas ele pode se prejudicar num trânsito, numa prova, numa atenção de uma aula, né? Porque nós não íamos deixar o outro evoluir e aproveitar todo o ensino que ele está tendo de forma adequada, se a gente ligar o tempo todo, toda hora, perguntar tudo, né? E não é diferente, né? Com esse ente querido, ele foi fazer uma viagem, ele está num outro patamar, ele vai aprender muita coisa, ele precisa ter, né, essa solidez ali na hora para ele poder aspirar todos os novos ensinamentos. E quando ele estiver bem, com certeza ele vai dar um jeito, né, de mostrar através de um sonho, através de uma mensagem, através de um amigo, um irmão, que ele está pleno, ele está sem sofrimento, ele continua evoluindo, aprendendo, sorrindo, né? E é essa leveza, e é isso que nós precisamos viver também. Vamos seguindo, vamos amando, vamos perdoando, vamos sorrindo pela estrada para que as coisas deem certo, né? E fique tudo bem. Estamos aqui no programa Uma Razão para Viver. Quem vos fala é Daura Alves. Esse programa que vai ao ar aqui na Rádio Três Rios, AM 1150 kHz, todos os sábados às 17 horas até às 18 horas, nós estamos aqui divulgando a doutrina espírita, não é? E nós, nessa tarde, quem vos fala é Daura Alves, nós estamos aqui falando sobre os mortos amados, sempre vivos. Esse tema, mortos amados sempre vivos, nós já aqui falamos, né, no início do programa sobre o finado, sobre o feriado, o que é feriado, para que serve, né, essa questão da comemoração ou da homenagem. E dia 2 de novembro, né, nós tivemos aí o dia do finados e vamos tecendo os conhecimentos em torno desse feriado, as práticas, né, de outras religiões, de outros cristãos e também em outros países. E aí nós vamos trazendo agora, para finalizar o programa dessa tarde, sobre mortos amados sempre vivos, a questão dos vínculos de afinidade, né, de amor, e a visão da doutrina espírita em relação a tudo isso. Por que mortos, amados sempre vivos? Porque eles vão ser sempre amados e vão estar sempre vivos. Mas sempre vivos como? No nosso coração? No nosso pensamento? Não apenas no nosso pensamento, não é? Nos nossos corações, não. Eles vão estar de fato vivos, porque a morte, ela não existe. A morte é uma transição, né? É uma passagem. Nós estamos aqui também de passagem. A nossa verdadeira pátria espiritual é a nossa morada. É para lá que nós retornamos. E a saudade fica nos dois planos da vida. Aqui nós ficamos enlutados, às vezes choramos, alguns pela incompreensão, achando que realmente acabou, não é? A vida cessou, não entendendo a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a justiça misericordiosa de Deus em nos dar a oportunidade de virmos aqui reparar as nossas pendências, evoluir, nos corrigir, nos melhorar, progredir moralmente, né? Pensando que o nada existe e que acaba, é pensar que Deus fez para nada. Então não adianta eu melhorar, não adianta eu progredir, porque tudo vai ficar para trás. Os bons sentimentos, as boas emoções, as boas lembranças, e tudo aquilo que nós aprendemos é um patrimônio gigantesco de alto valor que ninguém nunca vai tirar de nós, e nem mesmo o Pai, porque nós vamos adquirindo uma bagagem espiritual de conhecimento, de aprendizado, de moralidade, de crescimento, que nós só vamos estar em cada reencarnação sucessiva até chegarmos à perfeição, vamos estar adquirindo nova bagagem, novos aprendizados, e isso ninguém tira de nós. Então nós vamos nos melhorando a cada reencarnação. E aí, como fica do outro lado? Todos esses irmãos que já desencarnaram, porque são nossos irmãos, a nossa família é a família espiritual.
Na Terra, nós nos ligamos muito na questão da consanguinidade, mas nós sabemos que as famílias não constituem apenas por laços de sangue, não é? Nós temos os filhos de coração, nós temos as adoções, nós temos os filhos que ficam no poder, na tutela de outros membros da família, por desencarne, né, dos seus pais biológicos ou por uma adoção mesmo. Então veja que quando nós desencarnarmos, o que vai acabar é o corpo, que é um empréstimo de Deus. Esse sim vai para o pó, vira pó, vai montar novos organismos, né? Vai fazer parte da constituição de novos micro-organismos, vai dar vida a outros seres. Mas nós que somos espírito e não o corpo que nós utilizamos, nós vamos para o mundo espiritual. Nós ficamos na erraticidade, vamos aprender, vamos ser ajudados, vamos ser socorridos, auxiliados. Nesse processo de crescimento, de aprendizado, de estudo, quando tivermos em condições reais, vamos retornar à vida terrena novamente. Né? Então a vida é uma só, com várias etapas de aprendizado, igual uma sala de aula que vamos passando nos níveis de série até a formação, não é? E ninguém pula etapas, só se nós aprendermos muito, né? E aí temos as nossas provas para dizer se aprendemos ou não. Assim somos todos nós, espíritos imortais. Quando chegamos do outro lado, nós vamos ver aqueles entes queridos, aqueles que nos foram afetuosos e afins nessa existência terrena. Aí quando chegar lá, será que eu vou encontrar milhões de filhos, milhões de pais e de mães? Não, centenas, não, dezenas, não. Porque essa relação familiar de consanguinidade ou não, ela se dá na necessidade da vida terrena. Porque nós somos uma família única, universal e espiritual, nos dois planos da vida. E o que nos liga são sentimentos de emoções, não é? De respeito, de amor, de afeto e de sintonia vibratória diante do pensar e do agir. Quando nós desencarnamos, vai estar os nossos entes queridos a nos recepcionar, né? Eles vão até o nosso encontro, ficam felizes com o nosso retorno à casa do Pai, mas nem sempre nós temos condições de perceber esses amigos, esses irmãos queridos, o paizinho, a mãezinha, o tia, a tia, o avô, a avó, né? Porque nós estamos naquele momento ainda da perturbação espiritual que se dá com todo e qualquer ser humano. Um momento às vezes longo, às vezes curto, mas há uma perturbação no momento do desencarne. Os espíritos não entendem de prontidão e de imediato o desencarne. Leva um pouquinho de tempo, pode levar horas, pode levar semanas, meses, anos, décadas, séculos e até milênios. E às vezes uns ficam até presos, né? No ódio. Muitos têm aquela consciência de que desencarnaram, de que não fazem parte mais desse mundo material, desse mundo físico nosso, mas eles não aceitam a morte como algo libertador, como uma nova etapa dessa vida eterna que temos pela frente, de aprendizado, de colheita, de redenção, de reparação dos erros anteriores. Eles às vezes culpam Deus, se questionam, não querem, né, pensar, imaginar na possibilidade de ter morrido. Então, eles têm muito amparo dos mentores espirituais, não é? E eles vão receber através do sonho, durante o sono aqui na Terra, nós vamos no mundo espiritual, nós vamos encontrar com os nossos afetos, com os nossos amores. E muitas das vezes nós trazemos a impressão muito real, muito nítida daquele abraço que foi dado, daquela palavra, daquele conselho, daquela orientação. Ou às vezes a gente teve um momento ali que nós não compreendemos, meio conflituoso, ou num lugar mais estranho, sombrio,
Talvez é porque esse irmão não esteja num lugar tão feliz como poderia estar. Então, dia 2 de finados, ele precisa se estender, não num único dia, mas todos os dias do ano, porque nós vamos lembrar com saudade, não com tristeza, e com gratidão pelo tempo que nós tivemos, não é, dado por Deus, de convívio com aquele ente querido. O que ele ensinou para nós, o que, que nós ensinamos para ele, a falta que ele faz, sim, mas com equilíbrio, não com o desespero. Porque se nós estivermos em desespero, no luto, não é? Você pode e deve chorar, porque o choro faz muito bem. No primeiro momento, nós falamos dessa catarse, que nós precisamos liberar essas emoções, extravasar os nossos sentimentos, sim, porque isso é qualidade de vida. Você precisa se permitir, né? Essa fraqueza, porque muitos não choram, coíbe, proíbe, nessa condição de não querer mostrar fraqueza, de não querer mostrar que está sofrendo, que está sentindo muito. E o luto vem, o luto tardio, ele faz um estrago muito maior do que aquele que é vivenciado no tempo certo, naquele momento. Então, se dê a permissão a si mesmo de sim sentir, abalar, sofrer e chorar, porque faz parte da vida. Porque quando isso é tarde, a gente vai matar células, a gente vai se desequilibrar, vai ser, né? E ninguém precisa demonstrar fortaleza para ninguém. Tá tudo bem você demonstrar os seus reais sentimentos um pelo outro. Então, viva o que precisar de viver, pedindo sempre a Deus o amparo e o discernimento entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bem e o que é mal, o que vai fazer bem para você e bem para o seu próximo, porque é assim que nós vamos vivendo, pautado no bem, pautado no amor, no respeito, na caridade, desejando para o outro o que nós gostaríamos também. Então isso é muito importante, né? Agora, os entes queridos, quando nós aqui ficamos em sofrimento, em dor, em perturbação, questionando a ida deles, eles sofrem muito mais do outro lado, muito mais. Por isso que nós precisamos tentar esse equilíbrio emocional, não nos desesperarmos, orar para que o ente querido esteja num bom lugar sempre, não apenas no dia de finados. Não é a minha vela, né, que eu vou lá no cemitério por uma prática ancestral, dos meus familiares que faziam isso e que vai iluminar o outro, mas é a minha sintonia com ele, desejando que ele esteja bem compreendido, bem iluminado, no caminho bom. Não é a vela que vai dar luz, mas sim Deus. Deus vai promover, né, o consolo, a esperança e a oportunidade reparadora, né, de todas as questões morais que precisa ser reparada, cumprida, e esse reencontro entre almas. Então, quando nós chegamos lá e damos a consciência, esse pai, essa mãe, esse irmão, eles vão nos receber. Nós vamos nos felicitar com a presença deles, quando nós tivermos vivido uma vida de libertação, não de escravização pelo ter, mas pelo ser bom, pelo fazer caridade, pelo ser do bem, por confiar em Deus, que é Pai misericordioso, justo e bom. Então, esses irmãos vão se alegrar, vão ao nosso encontro e nós vamos vê-los e nos sentir amados, queridos novamente, como sempre fomos, né? E acolhidos em seus braços. E não necessariamente que vai continuar na erraticidade esse pai, essa mãe, porque nós vamos entender que esses laços, eles são muito maiores e muito mais fortes do que o laço consanguíneo da família em si, de ser irmão, de ser filho, de ser pai. E os laços, eles não nos prendem, não é? Eles nos afinizam, mas ninguém é preso ao outro. Então, uma mãe não vai ser sempre mãe daquele filho. Pode ser que sim, pode ser que não, porque os papéis se invertem. Quando nós já reparamos tudo que nós tínhamos que reparar
com aquele irmão, através dos laços consanguíneos ou não, mas num afeto, num amor, numa compreensão, não necessariamente que eu precise ter um laço novamente consanguíneo com ele e familiar. Nós já nos ajustamos, nós já nos amamos, independente de ter essa união familiar. Tanto é que nós temos os amigos, os vizinhos, pessoas que vão estar na nossa vida em algum momento, na infância, adolescência, juventude ou terceira idade, que se dá encontros de almas, que as pessoas se afinizam tanto como se fosse um membro da família. E alguns nós vemos falar assim: nossa, eu tenho um amor tão grande, uma estima tão grande por fulano ou por ciclano, que é como se fosse um pai para mim, como se fosse uma mãe para mim, como se fosse um irmão para mim. Por que isso? Porque isso está no inconsciente. Eles já passaram por sua família. O vínculo de afeto, de afinidade, de amor, né? É muito grande e não se perdeu. Ele não precisa hoje, né, estar na sua família para você desenvolver isso. Você já desenvolveu. E aí ele está nesse círculo de convivência com você e hora outra, num dado momento da existência, você encontra esse afeto do passado. E que maravilha! E ao contrário acontece? Claro que acontece. Tem aquele que nós temos algumas pendências, só de olhar nos causa às vezes uma irritabilidade, algo ruim. É aqueles desafetos, é aqueles que nós precisamos aparar as arestas, nos envolver, amar, perdoar, tentar, não é, ser luz, tentar aprender com o outro, tentar ver a limitação do outro. Ninguém caminhou o mesmo trajeto, ninguém chegou no mesmo nível evolutivo e está tudo bem. Nós precisamos respeitar o outro. Então, se nós já temos uma condição de aprendizado, jamais podemos ser, né, próximo do que o outro faz, fala conosco. Nós precisamos não querer ser melhor que o outro, mas se nós temos uma condição de aprendizado melhor, não se importar, porque ele também vai evoluir, não é? Uma palavra às vezes mal colocada, né, que foi maldita ali e você não compreendeu e aí você está muito magoado, sentido, isso faz mal para você, né? Para ele também, mas ele ainda não tem essa condição de saber dessa colheita obrigatória, ele não tem esse conhecimento e os papéis se invertem. Por isso Jesus disse para a gente reconciliar com esse adversário enquanto caminha lado a lado com ele, porque depois os desafios são maiores e talvez ele vai precisar vir em sua família, como um filho, como um irmão, como um pai, como uma mãe, não é? Como um marido, como um funcionário, como um patrão, para que ele se ajuste nessa condição aí que não tá legal para se tornar, porque nós somos uma família universal e os papéis se invertem. E nós seremos mais ainda, teremos uma compreensão maior quando as pessoas de fato se amarem, se doarem e quererem um bem uma das outras incondicionalmente. As pessoas fazem as coisas com segundas intenções, não é? Ainda vendo muito o lado pessoal. Quando as pessoas fazerem com desprendimento, né, sem condição alguma e sem pensar, né, num retorno, aí sim nós vamos estar amando verdadeiramente como Jesus nos ensinou uns aos outros e instruindo. E ele disse: amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Então, a instrução ela é constante, a busca pelo saber deve ser constante, para que nós possamos até alcançar o quê? Esse amai-vos uns aos outros. Porque é fácil amar os membros da nossa família, os nossos círculos de amigo, mas e amar o assassino, né? E amar a pessoa pedófila, né? A pessoa que estupra. Você vai amar o criminoso? Mas Jesus disse, o criminoso também é nosso irmão. E nós precisamos amar, né? Incondicionalmente. Esse é o verdadeiro amor.
E nem todos estão nessa condição, né? Nem todos estão ainda nesse aprendizado, nessa maturidade espiritual. Muitos ainda desejam o mal do outro, muitos ainda estão naquela lei, olho por olho, dente por dente, com ferro fere, com ferro será ferido. E a vida não é para ser assim. A vida é para ser com leveza, né? A vida é feita para ser grata, para você trocar, para você compartilhar, para você amar, para você tentar externizar bons sentimentos e prolongar os momentos felizes que começam aqui e ali, porque a felicidade não é desse mundo, mas tem momentos de alegria que você pode, sim, prolongar. Né? Nós vamos finalizando o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Nós estamos, né, encerrando esse bate-papo gostoso nessa tarde, já estamos entrando à noitinha, desejamos um sábado abençoado, um final de semana repleto de alegria, de paz, de amparo e proteção de Deus. Você jovem que fez o PISME, que Deus possa ter te abençoado, que você tenha um resultado maravilhoso. Amanhã também a prova continua, os jovens estão aí tão ansiosos para essa prova. Não se esqueçam de rogar a Jesus o auxílio, a calmaria, a paz, para que vocês possam recordar de tudo aquilo que vocês estudaram, se dedicaram para fazer esse exame, né? Essa prova aí, para vocês conseguirem um ingresso fabuloso na faculdade. Todos vão se ingressar, né? Com certeza, em algum momento, na hora certa, e nós desejamos para os jovens, para todos, né, que vão ingressar aí na faculdade futuramente, todo sucesso e amparo do nosso Pai que é Deus. Então, finalizando o tema mortos, amados e sempre vivos, que a doutrina espírita nos traz a consolação, a esperança, né, desse encontro, desse até logo, desse breve distanciamento físico, né? Mas a nossa verdadeira morada é a morada espiritual, é a morada dos espíritos, e para lá que nós vamos, e lá iremos encontrar com esses entes amados, queridos, e aqui fica a dor da saudade, sim, mas que seja uma saudade com carinho, com gratidão, com respeito, não com desespero e cobrança, cobrando por que o outro se foi, cobrando por que Deus agiu dessa ou daquela forma. Sabemos que o desencarne é dolorido para aqui, mas para aqueles que vão é uma libertação, assim como uma alma, uma ave, aliás, cativa num ninho, numa gaiola, presa, porque o corpo físico é uma prisão para nós, espíritos reencarnantes. É uma etapa que precisamos cumprir nesse mundo aqui, né, de provas e expiações. E daqui a pouco estaremos nessa grande família espiritual com os nossos entes amados. E a eles todo o nosso respeito e gratidão, respeitando também o nosso irmão que está em dor, em sofrimento, em luto. Quem não sente a ausência física, vibratória, que era combustível às nossas almas para o nosso agir, falar, pensar, caminhar, que o outro trazia na nossa vida com alegria, né? Do convívio aí. Então, nós precisamos orar, não só no dia de finados, mas sempre que lembrarmos dos nossos queridos amigos e queridos familiares, porque a saudade, ela fica nos dois planos, e quando o desequilíbrio é muito grande aqui, nós afetamos o desequilíbrio do outro lado. E quando nós pedimos a Jesus para que o encontre, para que o abrace, para que o acalente também nessa partida, para que ele esteja bem, para que ele possa aceitar a ajuda, né? Para que ele possa ir para uma colônia de paz, de aprendizado, de recuperação se estava enfermo. E quando sim ele estiver numa compreensão melhor, ele possa vir nos visitar. Isso é maravilhoso, né? Isso é progresso, isso é maturidade espiritual, isso é a aceitação, não, é a resignação, é a confiança de que Deus fez o melhor, porque muitos de nós queremos o ente querido aqui, independente dele estar bem. Quantos estão no leito,
né, da UTI, do hospital, de uma cama, e em sofrimento muito grande, muito grande. Ele está vivendo, às vezes, uma vida mais espiritual, às vezes até dorme demais ou se sente dor demais, e o outro está aqui prendendo, eu não quero que você vá, você vai ficar bom. Os médicos já disseram que não tem mais o que fazer, a pessoa está sofrendo muito. Mas será que por diante desses casos nós podemos amenizar o sofrimento e provocar uma eutanásia? Não. A resposta é não. Todos nós vamos passar o tempo que tivermos que passar na aflição da vida, porque Jesus disse: tereis aflições na vida. Não prometeu as lindas rosas maravilhosas, exalando seu perfume lindamente, sem espinhos. Nós vamos ter sim o sofrimento, porque é Ele que nos faz forte, é Ele que nos torna, né, seres corajosos, é esse sofrimento que mostra as nossas capacidades de superação, de enfrentamento de qualquer obstáculo, de qualquer desafio, de qualquer dificuldade, transpondo isso, né, com esperança, com fé, com persistência e, acima de tudo, com resignação, pela confiança que nós depositamos em Deus, porque nós precisamos nos colocar em vossa mão, porque Ele sabe de todas as coisas, né? E graças a Deus nós temos esses resgates todos para nos depurar, para sermos espíritos livres, libertos, né? Então vamos pensar com amor, com alegria nos nossos entes queridos, vamos desejar que eles estejam num lugar maravilhoso, que quando eles estiverem bem, que eles possam vir nos abraçar através dos sonhos, né? E que nós possamos no dia seguinte lembrar de todo o sonho que nós tivemos ao acordarmos do sono profundo, que o corpo está ali, né, repousando, descansando, mas nós espíritos não. Nós estamos em plena atividade de ir e vir, de liberdade, do ser imortal que somos, aproveitando o outro lado da vida também. Nós vamos encerrar com uma linda mensagem aqui chamada Saudade e Amor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crê também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar, disse Jesus. Ante as lembranças queridas dos entes amados que te procederam na grande transformação, é natural que as tuas orações, em auxílio a eles, surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade te faça desespero. Recorda-os, afetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagine-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente, qual se lhes estivesses atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados a rudes provas, como se os visse falando por teus lábios, e atravessarás os dias de tristeza e angústia com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus em plena imortalidade. Emmanuel. Emmanuel, né? Através de Chico, deixou tantas mensagens maravilhosas, através de Divaldo também, que traz calmaria, que traz consolo, que traz esperança e amor aos nossos corações. E nós rogamos a Ele, a toda a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus com a sua falange e ao Pai, que é Deus na infinita misericórdia, amor, justiça, que Ele possa nos abençoar, nos envolver, derramando as suas bênçãos, derramando a luz, derramando a força, derramando a vibração positiva que restabeleça a nossa mente, equilibrando os pensamentos, equilibrando as emoções, para que nós tenhamos vida plena, equilíbrio na ação, uma conexão maior com o Pai Celeste
e aumentando a nossa fé cada dia mais, que nós possamos receber todo o auxílio diante da nossa necessidade, diante do nosso merecimento e possamos continuar caminhando no progresso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E um excelente final de semana a todos vocês, queridos ouvintes. Continue conosco sempre ligadinhos aqui na Rádio 3 Rios AM 1150 kHz. Fiquem com Deus, que assim seja.